Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, porque do mesmo modo que nós estamos buscando aprendizado, os amigos espirituais nesse momento vê como um banquete espiritual, aonde muitos irmãos são trazidos a esses ambientes para terem a instrução necessária acerca da realidade que se encontra. Que Jesus possa envolver a todos nós nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos continuar no Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a paciência. Essa parte aqui é interessante para nós, né? Para todos nós. Bom, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizer de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoar ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olhe que a letra está diferente, né? Vamos continuando. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragens, amigos, tendes no Cristo vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para no futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Avre, 1862. Bom, quando se fala de paciência, eu sou o primeiro a dizer aqui, quando eu leio, eu não tenho. Tá? Por quê? A mesma aquela história que a gente ouve. Eu perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem, tá? Esses são pontos. Só que essa parte, ela está explicando para nós, né, o que é essa paciência, né?
E muitos de nós ainda não compreendemos ela. Como muitas partes do Evangelho, né, nós não compreendemos. E aí que entra naquela parte que o Cristo, né, que eu peguei, que ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Então, são questões que, quando nós vamos fazer as observações dentro dos textos, o que essa parte está querendo dizer para nós? Será que é caridade aquilo que nós fazemos, as casas espíritas, várias outras? Ali nós estamos só fazendo o exercício. Porque a caridade maior, ela está dentro daquele círculo aonde nós nos relacionamos. É nos suportarmos uns aos outros, né? É que muitas coisas que acontecem na vida, pergunta, a gente tem paciência? Não. A gente quer assim, ó, que resolve a coisa, né? A única coisa que eu ouvi e que ficou gravado para mim, quando os espíritos viraram para mim e falou assim, se você perseverar, você vai vencer. E nessa história, eu fiquei mais de 5 anos, né, para entender. Até que chegou o grande dia. Chegou o grande dia. E esse dia foi, para mim, né, um entendimento muito claro. Foi uma das coisas mais belas que aconteceu comigo, né? Porque eu aprofundei nos estudos e aí eu fui buscando o entendimento daquilo que estava ali colocado para mim. Mas eu também tinha hora que eu queria desistir. Falou, pô, mas como que é isso? Né? Eu estudava o Novo Testamento depois que eu fui para outra parte. Né? Fui para o Evangelho segundo o Espiritismo e comecei a comparar. E nessas comparações, eu fui a cada momento me fortalecendo, entendendo os mecanismos de funcionamento que os espíritos me falavam, né? E muitas vezes eles chegavam para mim e falaram, eu sei que você está achando que você está sozinho. Você não está sozinho, não. Tudo que você está fazendo, nós estamos olhando. Estamos vendo os seus avanços, né? Só que nós queremos que você se movimente. Você tem que compreender qual o verdadeiro papel dessa doutrina. E aí eu fui, né? E numa das partes mais interessantes que eu queria entender por que aquele grupo de espíritos intitulados por nós como obsessores, tá? E que eu queria, como todo mundo que procura uma casa espírita, que afaste ele. Era o que eu queria entender. É ali que está a coisa, né? Nós queremos que afaste. E dentro dessa condição, da situação que eu estava inserido, num dos pontos que me pegou, que eu tinha visto lá no Novo Testamento, o próprio Cristo, há 2000 anos, avisou que nós não mexêssemos com o Espírito, porque senão ele viria com mais força. Como eu já sabia dessa comunicabilidade com os espíritos, mas de forma equivocada, e aí que eu fui compreender a situação que eu estava inserido e o que eles queriam falar comigo.
É nessa condição que eu fui entender que dentro da minha família, tá, estava sendo colocado e já tinha, né, desde a época da formação da minha família, existia problemas. E eram seríssimos que nós não entendíamos. Eu só estou trazendo todas essas informações que eu queria entender aquilo. O que eram os efeitos físicos? Eu perguntava para os espíritos, ele falou, mas você está fazendo pergunta demais para nós? Eu não sei te responder isso. Mas eu queria saber. Aonde com 16, 14, 15 anos eu fazia perguntas que iam além. E os médios não sabiam, não sabia nem de doutrina espírita. Mas eu queria compreender aquilo. Eu só estou colocando essa situação porque os outros médios viam dentro do núcleo familiar o problema que havia ali, mas não sabia a explicação, o porquê. Tá? E era ali que estava toda engendrada, toda a situação, tá? E que nós teríamos que ter paciência e que chegaria o dia e que nós entenderíamos. E o único que entendeu fui eu. Né? E eu não tinha paciência para isso, eu queria resolver o problema. Né? E eu sabia essa parte que os espíritos falavam. E tudo, mas eu queria ver acontecer, né? E foram 5 anos. E nesse ponto, né, eu fui compreender a ligação que tinha e os porquê. E o aviso foi, virão outros, né? E aí, dentro dessa estruturação, é aonde que ocorre todos os problemas que nós temos na existência. É na família, é no trabalho. E que nós não temos paciência um com os outros. Por quê? Dentro do trabalho, ou numa situação do marido e a mulher, eu vou mostrar quem eu sou. O outro lá eu não mostro. E é nesse ponto que o Evangelho fala. Há de perdoarmos o que Deus colocou no nosso caminho, que ser instrumento do nosso sofrer para nos porem à prova da paciência. Mas eu não sei se vocês perceberam que há mais coisa nisso. Não está só aí. Porque os espíritos que se encontram encarnados têm vínculos de outras existências e que nós estamos ali ligados a afetos e desafetos. Mas não é só ali. Quando ele fala família, nós também, muitas vezes, nós não entendemos. Porque a gente agora, eu pensei na família, que eu coloquei uma situação, que é os laços consanguíneos. Mas a grande família que ele está falando é a família do globo inteiro. De todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão vinculados a situações e que agora ficou mais evidente, tá? Com o avanço da tecnologia, que nós estamos mais ligados do que nós imaginamos. Mais ligado. Não adianta eu pensar, né, que um acontecimento do outro lado, falar, aconteceu lá do outro lado, aqui não vai acontecer. Afeta o planeta inteiro. Em todos os sentidos, tá? Economia, desastres naturais, guerras, todos os problemas afetam. E é nesse intuito que essas relações
interpessoais de pessoas para pessoas, de países com países, se perdem. E nós não conseguimos nos entender. E essa parte também está ligada lá na outra parte, quando Cristo fala, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E é dentro desse intuito aonde nós não compreendemos e aparecem as confusões, um círculo vicioso que não acaba mais. Nós alimentamos ele. Nós alimentamos ele. Porque quando se fala da paciência, todos os problemas que nós temos, né, que vai lá naquela parte, até que o Chico falou que é muito, a dor passa. A felicidade também passa. E existe mais outra situação que a gente vê, a gente naquele momento resolve um problema e dá aquele momento que estabiliza e depois vem outro novamente. E nós vamos nesse vínculo. É nessa condição que há ciclos de evolução que acontece e aparece esse nome caridade, aonde nós vamos perceber que não é essa caridade material, que ela é tão fácil fazer, mas que a outra, muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes nós não suportamos. E a outra parte, quando começou, né, porque o livro da Reforma Íntima eu não consegui ler, eu entrei em desespero. Mas a primeira coisa que eu vi, minha mãe está aí de prova, falou, teremos que mudar o nosso comportamento dentro de casa. Eu falei, mas como? Muitas vezes nos estranhamos, muitas vezes comentamos coisa que não devemos. Estamos todos interligados e a coisa vai aprofundando. E muitas vezes os irmãos falam para a gente assim, como falou, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Então, quando nós falamos dessa parte, eu vou lá nas vicissitudes da vida, como lá já esclarece, da onde advêm todos os problemas humanos? Da nossa conduta. Do jeito que nós agimos. Ah, mas eu não falei nada. A gente esquece, tá? Mas também perguntei isso também. Porque quando a gente vai ler cada item do Evangelho, eu sempre falo para vocês, todos os estudos eu falo, como que Kardec conseguiu ligar todas as palavras, todas as frases ao Pentateuco, fazendo que nós lêssemos de forma detalhada, pausada, levasse a reflexão íntima do espírito imortal que vive esse corpo, que está subordinado à lei de ação e reação. E que eu tinha que compreender isso. Eu tinha que compreender essa relação que há. Então, se logo eu compreendo, eu terei condição de entender e, logicamente, ter essa paciência. Aí vai aparecer a fé raciocinada dentro dessa condição. Então, são várias partes aonde que nós falamos da paciência, mas o que precisava é que nós dessemos tempo ao tempo, que entendêssemos
essas relações. E que Deus, na sua infinita misericórdia, tentou nos esconder de todas as formas. Mas, 2000 anos depois, 1800, ele manda o Consolador e explica tudo o que o Cristo tinha falado. E, logicamente, quando a gente pega e faz a leitura do Evangelho, nós sentimos a cada momento que aquela leitura, ela está falando com a gente. Os espíritos do outro lado, quando nesse momento que eu estou falando, muitos deles entram em desespero, choram. E o processo de arrependimento vem quando a espiritualidade vem, porque ele permitiu agora. E a espiritualidade consegue envolvê-lo e orientá-lo. Então, são momentos preciosos que nós precisamos entender, como Kardec fez a pergunta. Nós vamos ver ela ainda mais lá na frente ainda, nós estamos no Livro dos Espíritos, mas eu não canso de falar sobre ela, porque Kardec fala: qual a melhor forma de evoluirmos? Reencarnando. E aí nós vamos entender toda essa dinâmica. Nós vamos entender toda essa nuvem de testemunha que é relatada no Evangelho. Essa nuvem de testemunha que está do nosso lado, que está junto conosco, ela assistiu todas as nossas encarnações. E aí agora que vem o Espiritismo, qual que é o papel dele? Que nós estudássemos a doutrina e entendêssemos a realidade. Quando eu estudo, eu me instruo, eu evoluo e instruo os espíritos que estão ao meu lado. E é nessa questão que eu sempre que eu vi e que nós não temos paciência, porque as coisas de Deus não está ainda na nossa condição de compreender. E aí nós vamos compreender também que o progresso não dá saltos. Porque na época também, quando eu encontrei a doutrina espírita, eu achava que eu ia mudar da água para o vinho. E o espírito não, o progresso não dá saltos. É gradativo. 1000 anos, para nós, é muita coisa, para o espírito, não. Então, essa condição, ela nos fala que nós temos que ter paciência e nos mostra o Cristo como modelo e guia, que nada tinha, sofreu muito mais do que nós, não devia nada, e nós hoje reclamamos de qualquer dor. Mas o problema não está só aí. O problema remonta o comportamento nosso com relação aos relacionamentos e que ainda nós não praticamos a lei de amor e caridade. Falamos bonito, mas na prática não fazemos. Tem hora que quando eu falo, eu fico depois preocupado, falou, pô, mas eu não devia ter falado, mas quando você já falou. Eu não devia fazer isso, quando você vê, você já fez. Né? E é nessa condição que ocorre a evolução. Aprender sempre. Né?
E a coisa vai se estendendo, e nós vemos que essa leitura, refletindo em nós, nós vamos entender que ainda precisamos mudar muito e que precisamos aproveitar cada momento e fazermos a reflexão constante acerca desses ensinamentos que estão contidos no Evangelho. Quando fala a dor é uma bênção, a única coisa que eu ouvi os espíritos falar, calma, tudo vai passar, um dia você vai sorrir. Esse dia foi 5 anos. 5 anos. Não foi fácil. E a resposta deles, persevere, você vai vencer. E aí eu fui compreender o que era o que eles estavam falando. Né? Então, são situações que cada parte dessa, Kardec, a inteligência dele, ele fez de tal forma que ele sabia como que o Dalmo, como que o Lucimar, né? Como que a minha mãe, a dona Cleusa, a minha irmã, vai fazer essa leitura. Nesse momento, vocês estão pensando que eu estou falando com vocês. Qual que é o primeiro? Eu. Aquele que lê, que sabe, quem que é que ele está fazendo a leitura para ele mesmo. E os espíritos que estão nesse momento estão acompanhando e entendendo os verdadeiros motivos. Né? Como também o meu encontro com um espírito que acompanha a minha família, não de muitos séculos, e acompanha a minha mãe, ele chegou para mim e falou, eu aprendi muito, evoluí muito com você estudando. Para mim aquilo, né? E sem contar os outros companheiros, né? A instrução que foi levada nesses 33 anos, né, que já está indo aí dentro da doutrina espírita, estudando sem parar, trazendo luz, não só para mim, mas também aos espíritos. E eu nunca esqueci, né, só está aí, ele me ouvindo, ele não vai lembrar, e ele falava, o médium se instrui, ele evolui, e os espíritos que acompanham ele também evoluem. É nesse intuito que veio a doutrina dos espíritos para organizar o médium que busca se esclarecer à luz dessa doutrina de luz. E dentro dessa condição, o Evangelho trabalha no íntimo a parte moral comportamental para que nós fizéssemos a análise e adaptasse a situação dentro daqueles no qual nós nos relacionamos. Seja marido e mulher, seja a família, porque a caridade mesmo, aonde ferve a coisa e se evolui, é dentro do lar. É ali que pega. Tá? É um braseiro, e é ali que vem toda a situação para que nós aprendamos mesmo a amar. Não é aquele outro, né? O outro lá fora, né? Faz parte também. Mas aquele aonde a coisa pega mesmo é dentro da família. E essa parte vem trazendo, não é só a questão das dores físicas, mas a dor que advém da nossa condição comportamental de lidar com essas situações. A dor física é o reflexo do nosso pensamento
que desorganiza todo o campo espiritual que vai aonde? Culminar aonde? No corpo físico. É lá que vai aparecer depois o reflexo disso, né? Para quem estudar um pouco Joana de Anjos, vai ver lá os complexos, né? Onde, quando o doutor Isaías está falando, eu voltei nos complexos, aonde nós vamos ali só alimentando ele. Chega uma hora, pum, ele explode. E aí a coisa fica feia. Então, o Espiritismo veio nos ensinar, tá? A doutrina espírita, como lidar com essa diversidade. Ela nos ensina como lidar com o espírito que habita esse corpo, que é um espírito imortal, endividado com a justiça divina. E que precisa trabalhar e entender tudo o que nós passamos, né? E aí não cair naquela situação, né? É preciso estar analisando muito isso. Porque tem que virar, eu nasci para ser assim, vou morrer assim, que é a síndrome de Gabriela, né? E não pode, é preciso a gente se movimentar e entender. É isso que o Cristo quer. Que cada um de nós trabalhe, né? Aquilo que eu entendi, é o Cristo operante dentro de nós, é o Cristo reflexivo dentro de nós. Quando isso acontece, tudo ao nosso redor muda. Seja de ordem material, espiritual, os nossos relacionamentos, tudo melhora. Tá? Esse é um dos pontos. Mas tem mais coisa ainda, tá? Senão eu vou ficar falando aqui quase uma hora e não vai dar nesse item. Que ele consegue ligar a todas as partes. Um está ligado com o outro. Agora, no livro dos médiuns, ele nos chama a atenção a uma situação, porque vocês viram que ele fala aqui no finalzinho, a moralização do espírito, pelo conselho de uma terceira pessoa, influente e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio eficaz. Tá? Isso, quando a gente vai procurar ali entender um pouco, ele fala que é um meio eficaz. Então, para acontecer isso, né, eu sempre lembro quem assistiu aquele filme Mensageiro da Paz do Divaldo, ele vai lá para um trabalho mediúnico, a Joana de Anjos, né, ele simula a Ivone, a Joana de Anjos, perdão, a Joana de Anjos do lado, né, no filme mostra, e aí um doutrinador vai falar com o espírito acaba com ele naquele processo, o espírito estava indo e o doutrinador para outro caminho, e aí houve a intervenção de outra médium, e aí ela usou outros caminhos, né, para conseguir fazer com que o espírito enxergasse a realidade que ele estava inserido e não atacasse o outro. Então a coisa é fabulosa. Mas aí o Divaldo que está lá terminou aquela condição e no YouTube tem esse recorte. Aí ela fala, a entrega, falou, você precisa estudar o livro dos Espíritos. Aí o Divaldo, que conversava com a Joana, né, falou, mas ela não sabe ler, nem escrever, está falando para mim estudar o livro dos Espíritos. Aí a Joana vira para ela e falou, ó, ela tem um espiritismo aqui e aqui. Aí o Divaldo ficou quieto. Muito interessante essa parte. E nessa questão ali que eu estou falando, essa é uma questão moral. Mas o livro dos médiuns agora, ele está fazendo um alerta para nós, dentro dessa condição, do que é mediunidade, dentro dessa questão, desse processo. Como que a gente vai fazer? Não é fácil, tá? Não é fácil. Porque
quando você estuda essa parte, vai lá na questão, tá, das obsessões, estudar a questão das obsessões ali, dos tipos de obsessão, tem vários casos dentro ali, né, que a gente precisa ter ideia. Eu só estou colocando isso porque a casa espírita, todos que procuram ali têm algum problema e quer resolver o problema. E tem caso, se duvidar, a pessoa vai olhar e falar assim para você, você é médium. Aí que está a coisa. O livro dos médiuns, o nome dele é Espiritismo Prático Experimental. Nenhum de nós temos condição ainda de trazer informação e dizer isso ou aquilo. Da mesma coisa que nós, né, um médico, para ser médico, ele precisa estudar, o espírita também precisa estudar, principalmente os que estão na casa espírita, para entender esse processo. E aí, quando a gente pega o livro dos médiuns, a gente leva para lá e esquece de ver essas partes, né? E aí a gente volta e a gente precisa compreender isso, tá? Às vezes há casos, se eu fiz essa parte da paciência, da questão da moralidade, muitos casos que estão acontecendo hoje é de formas pensamento da pessoa, da condição que ali, às vezes, o passe à água fluídica resolve. Tá? Então, eu preciso trazer essa realidade para grupos de estudo para que possa entender o que é mediunidade. Senão, né, eu vou ser levado para trabalho mediúnico e a coisa enrolou. Tá? Eu preciso entender isso, de como funciona. Eu mesmo, para chegar numa mesa mediúnica, foi 5 anos. 5 anos. Então, se eu for, eu preciso entender como que é isso aqui, qual o mecanismo de como funciona isso. Então, tem vários casos, nós não vamos entrar nessa questão. Mas o livro dos médiuns está trabalhando dentro dessa questão quais são os fatores que influenciam na mediunidade e quais são as categorias de mediunidade, porque na outra parte ele fala assim que mais lá na frente ele vai trabalhar com isso conosco, ele vai falar sobre isso. Porque daqui a pouco eu vou estar falando, né, da questão, você é médium. Sim, todos nós somos médios, em graus diferentes. Então, há mediunidades, tipos de mediunidade que eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser orientado, né? E aí sim, aonde entra a casa espírita. Então, a casa espírita é o quê? Uma escola. Tá? Para, logicamente, trazer as informações necessárias para aquele que procura. Tá? Então, na questão 163, olha que interessante que ele fala. Nessa categoria, parece à primeira vista, se deviam incluir as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Kardec, ele entra num ponto que eu falo assim, eu já estudei esse livro umas 4 vezes, sempre eu termino e volto, e cada momento são reflexões em cima. Não é que não é curiosidade, mas eu pergunto assim, não só nesse livro, mas todas as questões. O que ele quer dizer aqui? O que esse texto está querendo trazer? Então eu preciso fazer essas leituras. Mas quem são essa dose de eletricidade? Eu lembrei de algumas questões da minha época que se brincava, né? Às vezes no escuro. Eu lembro, né? Minha prima falando, né? Que tinha hora que ela tirava, ela saía algumas partes, né? Elétricas. Que era estática, depois a gente vai estudar isso. E nós somos energias. Então são questões também que Kardec, mas como Kardec naquele tempo estava ligado nisso, vários fatores, várias condições estava trazendo à tona. Muitas coisas estavam acontecendo e precisava explicação. Tanto aí, eu não sei se vocês sabem, quando Kardec termina de
escreveu o Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai e fala para ele imediatamente comece o Livro dos Médiuns. E foram de forma incisiva para cima dele. Quando eu li, eu falei, mas peraí, a coisa vai mais além. Eu quero entender isso. A coisa é tão complexa dentro do espiritismo que eu queria entender. Tá? Porque se eu não me entendo, vocês podem ver, tem hora que eu mesmo não me entendo. Imagine pegar esses textos de 200 e poucos anos, esse homem de ciência, tá? De uma inteligência, porque quando eu leio e eu começo a pegar as palavras, as frases, ele liga cada parte do evangelho, ele faz, vocês podem ver que eu faço essa leitura, eu volto em cada uma. A mesma coisa eu perguntei, tá? Eu perguntei na hora que eu estava estudando, mas por que ele tem a parte histórica ali? Olha quem era o Cristo. Por que ele traz essa parte histórica? Porque o Cristo, quando ele fala assim, ó, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Porque quando a gente pega, o Cristo vem como legislador. Porque se ele fala ao contrário, antes dos 33 anos ele era morto. Então ele precisava entender toda aquela parte histórica de quem era aquela civilização que estava ali para que ele começasse a trazer, a esclarecer acerca do evangelho, foi quando ele usa, né, de forma alegórica para toda a situação de vivência ali para explicar os seus ensinos. E aí, mais lendo ainda, eu fui ver que o evangelho ele está colocado para nós de forma romanceada, que nos toca o coração, né? Porque os espíritos, muitas vezes, eles falam, e eles sabem, viu, gente? Tem espírito que sabe do evangelho mais do que eu. Eles sabem mais do que eu. E ele fala assim, mas eu quero entender isso daí, eu não consigo entender. Aí, muitas vezes, ele fala, agora eu entendi. Que eu falava, sempre eu falo, vamos organizar as ideias. O que era? Por que eu falo isso? O espírito do outro lado, ele está num campo que essas ideias estão todas desorganizadas. Então, o que Kardec fez? O mesmo procedimento naquela época dos fatos que aconteciam, ele queria trazer toda a explicação para que nós entendêssemos de forma científica o procedimento do que estava acontecendo. Então, ele ia lá e fazia as perguntas para os espíritos. E, logicamente, gente, quem que era que estava? A médium principal dele era a irmã Cidufo. Sem contar os outros espíritos de alta envergadura para ajudar e, logicamente, intuir ele para fazer as perguntas e, logicamente, obter as respostas de acordo com a necessidade de entendimento. Aí ele traz à tona, porque quando nós vamos ler 200 e poucos anos, hein, gente? Coloca 200 e poucos anos aí para trás aí, da doutrina espírita. E aí eu vou trazer, não sei, uma coisa que acontece, mas vamos ver para esses fatos aí, tá? E aí ele coloca, errado, porém, fora considerada médiuns, porquanto a vera mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito, tá? Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências, hão provado que a eletricidade é o agente único desse fenômeno. Então, havia, tá, algumas questões que também estava ligado, ele queria, tá, quando ele começa a fazer os questionamentos, ele começa também a instruir o médium, nós, acerca dessa realidade, tá? Então,
Esta estranha faculdade, que quase poderia considerar uma enfermidade, pode, às vezes, estar aliada à mediunidade. Pode, como é fácil se verificar na história do espírito batedor de Berzaber. Vocês conhecem essa história, né? Está na Revista Espírita. Essa história, né, desse espírito é bastante interessante com relação ao método que ele usava, tá? E aí ele traz a ação do espírito. O outro fato também do fenômeno era da casa, né, das batidas, né, que eles falavam, né, que é esse batedor aí mesmo. Batia, aí foram lá, tiraram da casa, levaram para outra. Levaram para outra, as batidas continuavam. E aí, quem que era que fazia tudo que o fluido emanava do encarnado e ele usava todos esses fluidos para produzir o efeito. E a coisa faz um nó, mas por que isso? É lá que o Livro dos Médiuns está trazendo. Por que acontece isso? Tá? Porque foi outra questão. Eu vivi também situações quando crianças que aconteceu efeitos físicos que se eu contar para você falando, você está de brincadeira comigo, tá? Mas aconteceu. Era uma das perguntas que eu queria nos meus 10, 11 anos, 9, 10 anos, que eu queria entender. Aí imagina uma criança, a minha mãe também não entendia, e aqueles médiums que também não sabia, né, colocar as coisas. Eu fui encontrar isso com 26 anos. E aí, o que aconteceu? Por que isso? Um caso. Eu não gostava de ir na igreja. Olha, o meu caso é crítico. Fui para a igreja para fazer o catecismo. Mandaram chamar, porque eu sabia do evangelho de cabo a rabo. Ela falou, o que esse menino tem no livro do catecismo? Eu sabia de tudo. Fui para a doutrina espírita. E aí eu comecei a aprofundar e falou, vou ler o Novo Testamento. Fui aprofundando dentro do Novo Testamento e foi aí eu peguei o livro do Evangelho. Eu fui bem assessorado, tá? Peguei o Evangelho que estava guardado fazia uns 3, 4 anos que eu peguei de um primo espírita e guardei dentro da gaveta. E depois veio o seu Aécio. Aí ele foi trazendo todo o livro na sequência certa, o livro dos Espíritos, depois ele foi trazendo, eu sei que eu lia aquilo ali e começava a cruzar as informações, 26 anos, né? Eu já tinha me formado professor, e aí eu comecei a entrar em pânico, tá? Tinha dia que eu chorava, né, de saber do que estava contido ali dentro, das explicações claras, e aí depois foi fortalecendo, porque eu estudava em confronto, como eu perguntei, como que esse homem está escrevendo isso? Aí eu não preciso dizer para vocês, né, que vocês sabem. Quem era Kardec, quem estava junto com ele, né, a pleide de espíritos, estava Sócrates, Platão e muitos outros que eu não sei, né, dizer para vocês, o próprio Cristo, quem leu o Consolador lá na frente, o Cristo Consolador, vai ver que o Cristo também estava ali na hora. E a irmã se avisava a ele, você está cercado por uma grande multidão de espíritos de alta envergadura de instrução. Foi até que eu vi um dia o brilho dos livros, não só do Evangelho, mas do Pentateuco. O brilho, por que esses livros têm esse brilho? O conteúdo que está dentro dele trazendo luzes para os espíritos que lê e busca compreender a relação do mundo espiritual com o mundo material. Eu acho que ontem deu para ver um pouco na fala que o Júnior fez. Foi na segunda que ele falou sobre isso. E aí a gente compreende um pouco. E aí são vários caminhos que a gente tem ali dentro. Se duvidar, a gente pensa que tudo é espírito e que todo mundo tem uma mediunidade. Então, em centros aonde
não tem o estudo aprofundado, principalmente das obras, né, básicas, a coisa fica mais complexa. Então, no caso que foram concluídas as experiências, hão provado que a eletricidade é o agente único desse fenômeno. Essa estranha faculdade que quase sempre poderia considerar como enfermidade, pode, às vezes, estar aliada à medida. Pode. Tá? E aí a gente precisa todo um estudo, tá? De grupo daquele que está dentro de uma casa espírita, de posse desse conhecimento dos médiuns, tá? Com relação a isso. Então, essa estranha, perdão, ele fala do porém, as mais das vezes, de todo independe de qualquer faculdade mediúnica. Ela independe, tá? E aí eu preciso estudar os fluidos. Então, o médium produz esses fluidos e os espíritos utilizam dele, tá? Aí depois a gente vê as formas pensamento. Se eu falar, vocês não têm ideia de como que é isso. Se eu falar de uma pessoa ou de alguém, ela se liga naquele exato momento, tá? Nas obras de André Luiz, ficou bem claro quando ele fala isso, está implícito dentro do livro, e aí a gente vai entender quando o Dr. Isaías, numa palestra, quando ele falou que o próprio Cristo mandou que André tirasse muitas partes, mas muitas partes daqueles livros está implícito dentro da escrita, ligada ao evangelho, que eu falo que é o evangelho puro, lá dentro das vicissitudes. E é lá que Joana trabalha e fala que os problemas, né, tanto no evangelho, e Joana também comenta sobre isso, que os maiores problemas do homem é da atual existência. Porque o que Deus fez? O que o governador do orbe fez? Estruturou todas as formas para que nós tivéssemos o suporte, tá? Para seguirmos. Então, nós temos a parte da ciência, nós temos a parte da filosofia, nós temos a parte da religião, para que nós tenhamos as conclusões claras acerca da realidade. Tanto é que desse fato, né, que eu estou falando, houve, né, eu comentar novamente, que é preciso voltar ao estudo das bases da doutrina. Por que as obras básicas vêm? Elas vêm e dão muito suporte. Mas o que eles acreditam? Que nós tenhamos o conhecimento dessa base. E a base está onde? No Pentateuco. E aí, se eu leio só uma parte, não me instruo naquilo, eu não consigo entender, fazer essa ponte com a questão das obras complementares aí que nós temos. Na questão de mediunidade, eu sempre, assim, de coisas simples, a pessoa tem um livrinho bem legal, fininho, Mecanismos da Mediunidade, eu acho, com Martins Peralva. Também dá um bom suporte junto com o livro dos médiuns. Porque quando chegou nessa parte, na minha época, ninguém queria ler os livros do André Luiz e estudar eles. E eu foquei só no livro dele, porque era técnico. Era a parte técnica experimental do que estava falando, o que está falando o Pentateuco. Aí eu me ligava às duas. E aí, o que era o diferencial na minha época? Nós tínhamos grupos de estudo, nós não tínhamos, né, o computador, tudo, nós sentávamos em volta da mesa e estudávamos, tá? Então, desde que esse caráter não existe, fundamento, para serem atribuídos a causas puramente físicas, tá? A questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que qualquer outras a tornar-se médios de efeitos físicos. Cremos que sim, mas só a experiência, olha o que ele fala, gente, só a experiência poderia demonstrá-la. Nós, na atual conjuntura que nós temos, eu preciso passar pelo crivo da razão, eu preciso analisar, eu preciso me certificar para tirar as conclusões,
né, sobre o fato que acontece, seja mais nos fatores mediúnicos, na comunicabilidade com os espíritos, ou daqueles que procuram a casa espírita, né, que muitas vezes procura para resolver o problema espiritual e quer que afaste o espírito, tá? E aí que a coisa demanda a gente voltar lá na base. E qual que é a base? Do Livro dos Médiuns, o Pentateuco. E o que o Evangelho faz? Construir uma casa sobre a rocha, sobre uma base. Doutrina espírita sem a base, eu não consigo avançar. Então foi isso que a Federação Espírita, né, pedindo para que voltem à base, né, para que a gente consiga fortalecer essa obra de luz dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver todos os espíritos que estão nos nossos lares, porque muitos estão procurando entender da mesma forma que eu quero entender isso, que nós estamos estudando, que Kardec está fazendo conosco aqui quando faz essa leitura, os espíritos do outro lado também querem entender. É nessa condição que o banquete espiritual que fala no Evangelho é justamente esse, aonde somos convidados e a mesa é farta de leituras edificantes para que nós possamos tirar conclusões, desenvolver dentro de nós o espírito crístico para compreender a verdade dessa doutrina de luz, que nos esclarece, que nos conforta, que nos dá a entender. É isso que Jesus quis dizer para nós há 2000 anos. E é isso que nós precisamos estudar Kardec para compreender Jesus. Fazer leituras pausadas, olhando as frases. Por isso que eu gosto do Evangelho de Guilherme, que eles viram que ele estava a frase diferente, para que nós, numa pausa de leitura, de reflexão em cima das palavras, nós vamos beber a água do conhecimento, nós vamos saciar a nossa sede e, por tabela, levar o conhecimento a esses irmãos, a qual nós chamamos obsessores, mas que nós sabemos, são eles os nossos professores. Sem eles, nós não evoluímos. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.